Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém. Sétimo mandamento, conforme Êxodo 20, versículo 15, não furte. A explicação que Martinho Lutero nos apresenta no Catecismo Menor: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro e os bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos, mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar seus bens e o seu meio de vida. Então, sempre como em cada uma das explicações começa, devemos temer e amar a Deus. Então, o cumprimento, a obediência aos mandamentos sempre passa por temor e amor a Deus. Então, aqui também, inicialmente, Lutero nos traz aquilo que esse mandamento proíbe, que é não, ele nos proíbe de tirar ao nosso próximo dinheiro e os bens, e também não nos apoderar desses bens por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos. E depois, por fim, também aquilo que Deus ordena através desse mandamento, que é ajudar o nosso próximo a melhorar e conservar seus bens e seu meio de vida. O que caracteriza, então, um furto de acordo com esse mandamento, o sétimo mandamento? O que caracteriza um furto? Então, furtar é apropriar-se indevidamente por meios ilícitos dos bens que pertencem a outra pessoa. É literalmente roubar, né? É tirar do outro aquilo, né, que é dele e que não é nosso, e nós nos apoderarmos disso de maneira inapropriada. Mas aí, sobre o furto, nós podemos também caracterizar ou dividir o furto em duas classes. A primeira classe é o furto escancarado, quando alguém abertamente tira algo de outra pessoa, que é o quê? Um roubo, um assalto, ou até mesmo um saquear. Isso é muito comum a gente ver quando toma um caminhão cheio de produtos, enche de pessoas, né, pegando ali aqueles produtos. Isso, e muitas vezes acaba que a polícia chega, pega no flagrante, e isso acaba dando algum tipo de penalização. Isso é roubo, né? Porque por mais que talvez aquela carga, aquele produto tenha seguro e a empresa ela não perca, talvez não saia no prejuízo, mas ainda assim, você pegar aquele produto é um roubo. É um roubo, a não ser que a empresa diga lá, não, nós estamos doando tudo isso, então quem quiser pode levar alguns desses itens. Mas caso contrário, é roubo sim, e caracteriza também pecado contra o sétimo mandamento, e se encaixa justamente também em um furto escancarado, porque é tirar algo que não pertence a você, pegar algo que não pertence a você de forma escancarada, de forma aberta. E aí nós temos também o furto velado. O que seria o furto velado? É prejudicar uma pessoa através de meios e estratégias enganosas a fim de obter lucros ilícitos ou vantagens pessoais. E esse é o mais comum, né? Esse é muito mais, por mais que exista muito roubo, assalto, todo dia a gente vê na TV, nos noticiários, nas redes sociais, mas prejudicar alguém, né? Ganhar vantagem em cima de algum negócio, de alguma transação, isso é muito mais comum. E isso a maioria das pessoas às vezes acaba fazendo, e às vezes nem se dá conta, às vezes isso é quase que inconsciente, né? Então esse é bem mais comum. Por quê? Porque ele, de certa forma, ele acaba não sendo penalizado diante das autoridades. Enquanto o roubo, o assalto, o saque pode ser penalizado, por isso as pessoas evitam. Mas já esses meios, digamos, ilícitos, usar algumas artimanhas, dar aquele jeitinho para tirar vantagem em cima de outra pessoa, isso é bem comum de acontecer. E às vezes não é muito, mas acaba também sendo caracterizado como furto e é pecado também contra o sétimo mandamento. E Lutero, no Catecismo Maior, ele traz alguns exemplos que nos ajudam a entender o que seria então esse furto velado. Então, um dos exemplos que ele dá é deixar de cumprir os deveres do ofício. Ser preguiçoso, irresponsável, ocioso. Então, uma pessoa que é contratada para desempenhar determinada função, e de repente essa pessoa não desempenha
essa função com dedicação. É preguiçoso, acaba, né, fazendo de mau gosto, de mau jeito, não se empenha, não se dedica, talvez mata tempo, não cumpre horário, mas está ali recebendo o salário integral. Isso é roubo. É claro que uma pessoa que age assim no emprego, ela corre o risco também de ser demitida por justa causa. Em empresas privadas é comum isso acontecer. Agora a gente sabe, no funcionalismo público, muitas vezes as leis amparam os funcionários de tal forma que até mesmo um funcionário desleixado, que não cumpre horário, que de fato não desempenha as funções como deveria, ele ainda assim recebe o seu salário, mas ele está de certa forma roubando. Isso é bem comum, né? Então nós temos, isso é um grande problema, porque nós vemos como às vezes existem leis que acabam amparando e protegendo pessoas que não se dedicam como deveriam se dedicar ao seu trabalho. Elas podem ficar impunes aqui, mas perante Deus, Deus sabe de todas as coisas. E uma pessoa que é contratada para desempenhar determinada função e não desempenha essa função, ela está também roubando, ela está roubando tempo, ela está recebendo por algo que ela não está fazendo como ela deveria fazer. Outro ponto que Lutero ele apresenta é agir de má fé. Agir de má fé é ser desleal, ser negligente, prejudicar as outras pessoas no que se refere aos seus bens. Então, dar aquele jeitinho, né? Ganhar vantagem em cima de outra pessoa, uma vantagem financeira, algo que, beneficie a pessoa, que está tramando aquilo e que prejudique os bens ou o dinheiro ou os recursos da outra pessoa. É realmente agir de má fé. Isso também acaba sendo um pecado, um furto velado, um pecado contra o 7º mandamento. E aí o terceiro ponto é negócios fraudulentos. Cobrar preços abusivos por um produto ele vale, determinado valor e a pessoa ela põe um valor muito, muito acima daquilo que realmente vale aquele produto. Isso é roubo também, né? Vender mercadorias falsificadas é roubo também, né? E aí assim, a gente sabe que hoje em dia existe muito produto, hoje fala, nem fala mais tanto em produto pirata ou falsificado, mas se fala até em réplica, né? Isso não é original, é réplica. Então eu até digo, se alguém vende uma réplica de um produto original e diz, isso aqui é réplica, não é original, por isso é bem mais barato, aí é uma coisa, porque ele está realmente sendo sincero. Não é original, é uma réplica, é um produto de qualidade inferior e o preço também é bem abaixo. Um exemplo que eu gosto muito, eu sou torcedor do Internacional, eu tenho apenas 2 camisetas, mas as 2 que eu comprei são réplicas. Porque eu acho um absurdo pagar 200, 300 reais por uma camiseta, Então eu compro uma réplica que é bem barata, que não tem tanta qualidade, mas eu compro barato sabendo que é uma réplica. Então é diferente do que, de repente, eu vou lá, mas é original, eu vou pagar 300 reais, no fim das contas é uma réplica. Então percebam, nesse sentido, você vender algo falsificado pelo valor do original, dizendo que é original. Então nesse caso também acaba caracterizando roubo. Tirar vantagem pessoal em alguma atividade, algum negócio ou transação, que seria também relacionado ao segundo ponto, que é agir de má fé. Realmente é tirar vantagem de alguma maneira, e às vezes não são grandes quantidades. Seria o que? Uma propina, você aceitar suborno, corrupção. A gente vê muito isso no meio político, E infelizmente, às vezes até se punem, mas depois eles soltam de novo, Enfim. Mas tudo isso é também pecado. Mesmo que às vezes são coisas que permanecem impunes, mas acaba sendo também um pecado contra o 7º mandamento, um pecado de furto. Lutero ele diz o seguinte, também no Catecismo Maior: esse é um mal muito difundido. É inaceitável que se atente tão pouco para ele, praticamente nem é percebido. Ele fala justamente do furto velado, porque ele diz, se realmente tudo aquilo que de acordo com a palavra de Deus é caracterizado como furto, se tudo isso fosse realmente condenado, se todas essas pessoas fossem colocadas numa cadeia, nem teria espaço.
E aí ele até coloca, né, que às vezes um ladrão de galinha é preso, ou seja, uma pessoa que comete um pequeno delito, um pequeno furto, acaba sendo preso, enquanto pessoas subornam, né, desviam milhões e recebem propina, suborno, enfim, uma série de tramóias por debaixo dos panos que, por fim das contas, acabam muitas vezes nem sendo muito percebido, e isso muitas vezes nem é punido, mas também é pecado contra o 7º mandamento. E aí depois ele continua dizendo, não se trata apenas de evitar dano ao próximo ou desvantagem dele numa transação comercial, usando alguma esperteza ou truque desleal, mas, além disso, é preservar a sua propriedade com dedicação, providenciar e exigir o proveito para ele. Então, não é apenas você evitar de tirar algo do seu próximo, mas também você zelar por aquilo que ele tem. Você precisa zelar, não apenas não tirar do nosso próximo aquilo que pertence a ele, seja abertamente ou seja através de tramóias, através de truques desleais, como diz aqui. Nós não apenas devemos evitar essas coisas, mas devemos, pelo contrário, devemos auxiliar, fazer de tudo para que o nosso próximo, ele conserve a sua propriedade, os seus bens. Nós em favor do nosso próximo e o próximo em nosso favor. E assim, se todo mundo colocasse em prática esse mandamento, nós teríamos uma vida harmoniosa, porque todo mundo teria sua propriedade, todo mundo teria os seus bens e todo mundo zelaria para que todo mundo mantivesse também os seus bens, as suas propriedades. Ele também afirma mais adiante no Catecismo Maior, este mandamento proíbe, em primeiro lugar, prejudicar o próximo, praticar injustiça contra ele em qualquer uma das numerosas formas que se possa imaginar para comprometer, impedir e denegar posses e bens. Também não podemos ser coniventes permitindo que isso aconteça. Por outro lado, ordena que se fomente e se melhore sua propriedade, e se ele estiver passando por necessidade, deve-se ajudá-lo, compartilhar e emprestar a amigos e inimigos. Então, aqui ele de uma forma um pouco mais expandida, ele traz justamente aquilo que lá no início eu trouxe para vocês, a breve explicação do Catecismo Menor. Então, aquilo que Deus proíbe nesse mandamento, que é de fato a gente não tirar nada de ninguém, não importa qual forma, se é um furto aberto, se é um furto escancarado, roubo, assalto, ou se é de maneira ali velada, de maneira que a gente ganhe alguma vantagem em cima disso. E nós também não devemos ser coniventes. Então, se talvez a gente sabe, né, que tem uma pessoa conhecida minha, ela está oferecendo, enfim, vai vender um carro, mas que eu sei que o carro tá cheio de problemas. Ele vai, não, mas esse é o valor, o carro está muito bem. E se eu sei disso e aquela pessoa vai comprar e eu não fizer, mesmo que eu não ganhe nada com isso, mas se eu deixar que aquele negócio aconteça, eu sabendo do que ali tem tramóia no meio, eu estou sendo conivente. Por mais que eu nem receba financeiramente por isso. Mas se eu sei que alguém está querendo passar a perna em outro, ganhar vantagem financeira, né, fazer um negócio enganoso, eu sei disso e não aviso ou chamo a atenção daquele que quer fazer esse negócio errado, ou da pessoa, alertar aquela pessoa que está na iminência de comprar aquele produto, né, com problema, né, por um valor talvez acima do que deveria custar, então eu estou sendo conivente. Então cabe também a nós como cristãos, se nós sabemos, ali tem algo errado, nós alertarmos. Ou a pessoa que vai fazer isso dizer, você está pecando, você não pode fazer isso. Isso é errado, como cristão você não deve agir dessa forma. Ou alertar outra pessoa que está prestes a adquirir aquele produto, dizer, não compra porque é furado. Então cabe a nós, e isso também está, contido então também nesse mandamento. E aí por fim, o que nós devemos então zelar pela propriedade, pelos bens do nosso próximo, e ainda assim, se ele estiver passando por necessidade, ajudá-lo. Então também nesse mandamento se está englobado essa questão do ajudar aquele que precisa. E como Lutero coloca bem aqui,
compartilhar e emprestar a amigos e também a inimigos. Então isso é interessante. Ajudar um amigo é fácil, né? Mas ajudar um inimigo é mais complicado. Mas e isso Lutero não tira isso do nada, porque a palavra de Deus nos fala que nós devemos também amar aos nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem. E a pergunta é: quem nunca furtou? Nós podemos nunca ter cometido um furto escancarado, né? Um furto, um roubo, um assalto, uma armada, um saque, mas nós furtamos todas as vezes que obtemos algum tipo de vantagem financeira em cima do nosso próximo, fazendo com que ele saia no prejuízo, por menor que seja esse prejuízo, né? É furto, é pecado contra o 7º mandamento. E às vezes é uma coisa que a gente talvez nem perceba. Como se diz, né, o jeitinho brasileiro, o brasileiro sempre dá aquela malandragem que muitas vezes se faz, às vezes está tão impregnado, e a gente tem que sim reconhecer e admitir que a gente também peca contra esse mandamento, assim como contra todos os demais mandamentos. Então, o pecado, nós cantamos até o hino, né, que fala justamente da avareza, da ganância, o que muitas vezes leva a pessoa a querer ganhar vantagem, cobrar mais do que um produto vale, é a ganância. E aí nós vamos na ganância, a ganância, a cobiça, nós vamos para o 9º e 10º mandamento. 9º e 10º mandamento, que a gente vai estudar mais adiante. Mas aí é a cobiça, uma vez que primeiro vem aquele desejo, eu quero, a ganância, a cobiça, depois isso se transforma em uma prática. Aí chega para o 7º mandamento, que é o furto, que é a consumação do ato. Começa lá por aquele desejo pecaminoso, consuma-se o ato, a consumação do ato, que é o furtar, mas no fim das coisas existe um mal ainda maior por trás disso. O que leva a pessoa a cobiçar bens materiais, recursos financeiros? É o pecado contra o 1º mandamento. Então é querer colocar algo no lugar de Deus. E aí a gente viu isso quando estudou o 1º mandamento. Todos nós muitas vezes colocamos outras prioridades acima de Deus, e assim nós pecamos contra o 1º mandamento. E quando nós pecamos contra o 1º mandamento, nós consequentemente já transgredimos todos os demais. Então a gente percebe que todos os mandamentos estão interligados. E no fim das contas, por que Lutero começa sempre cada uma das explicações dizendo: devemos temer e amar a Deus? Porque no fim das contas, o temor e o amor a Deus está por detrás de cada um dos mandamentos. Os 3 primeiros se referem ao nosso relacionamento com Deus. Depois, a partir do 4º até o 10º, nosso relacionamento com o próximo, o amor ao próximo. Mas a gente não consegue nem amar a Deus acima de todas as coisas, nem amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Por isso nós somos transgressores da lei, né? É importante lembrar, esse mandamento, ele defende a propriedade e os bens. Isso mostra o quê? Ter bens, ter recursos financeiros, ter propriedade não é pecado nenhum, é bênção divina. Agora, o que nós precisamos sempre tomar cuidado é para que os bens materiais, as propriedades terrenas, as propriedades materiais, elas não ocupem o lugar daquele que nos dá essas bênçãos, que nos dá essas propriedades, que nos dá essas bênçãos, né? Esses bens, que é o próprio Deus. Então, Deus precisa ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Então, resumindo, nós somos pecadores, transgredimos também o 7º mandamento. Mas a fé operada pelo Espírito Santo nos leva a confiar em Deus e receber os méritos de Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente todas as exigências deste mandamento. E é essa fé que nos capacita a evitar o furto em todas as suas formas e ao mesmo tempo nos motiva a zelar pelos bens do próximo. A gente não cumpre nenhum dos mandamentos, mas Jesus veio ao mundo para isso, para cumprir todos perfeitamente em nosso lugar. E nós precisamos humildemente reconhecer a nossa incapacidade, nos apegar ao perdão que Ele conquistou para nós, e essa fé, ela vai nos motivar então não sermos perfeitos, mas a realmente tentarmos de todas as formas possíveis evitar o furto, né? O furto em todas as suas formas, como nós vimos, e ao mesmo tempo também zelar pelos bens do próximo. Porque se todos vivermos assim, nós teremos sim uma vida de paz, uma vida de harmonia, onde cada um pode usufruir também dos seus bens, dos seus recursos, e também todos auxiliarmos uns aos outros.
Então esse é o estudo do 10º mandamento, que Deus assim nos abençoe, a sempre procurarmos em sua palavra direção, orientação, para primeiro reconhecer quando erramos, mas também a sempre procurarmos melhorar na vida cristã. Amém.